Olá, meu irmão, meu querido, tudo bem? Graças a Deus. Como que está você? Tá tudo bem? E aí, você está evoluindo no Evangelho Eterno ou como é que nós estamos? Com certeza está tudo bem, não é? E com certeza eu devo afirmar para você que com certeza nós estamos bem e estamos evoluindo a cada dia, a cada instante, a cada momento, semana após semana, meses após meses e anos após anos. Não é verdade, meu querido? Olha, meu querido, nós estamos mais uma vez aqui para. Desculpa aí, tá bom? A qualidade do vídeo. Eu estou só com a lâmpada aqui artificial. Tem que colocar uma outra aqui, né? Tem uma aqui na minha direita e a outra aqui à esquerda. Eu estou ajeitando devagarzinho, tá bom? Meu querido, mas o assunto do vídeo é o seguinte. O assunto do vídeo é o seguinte. O elo real de tudo que tinha que acontecer aqui com relação ao plano de Deus através dos séculos, o elo real é que desde a criação de Adão e Eva, eu não sei se aquilo ali foi uma invenção, eu não sei se foi real, se foi fábula, eu não sei. Mas vamos colocar como se fosse uma coisa real. A criação de Adão e Eva ali. Beleza. Mas você sabia que desde a criação de Adão e Eva até o momento que eles desobedeceram ao Criador, claro que não tinha a lei de Moisés ainda, mas aquilo ali foi uma transgressão também. Eles desobedeceram ao Criador. Mas você sabia que desde o Gênesis 3 e 7, que o próprio Criador, ele prometeu de recuperar tudo e trazer a ordem do jeito que era antes, mas que essa pessoa queria restaurar tudo era o próprio Filho de Deus, ou seja, Deus na pessoa de Filho. Gênesis 3 e 15, não é isso? O plano de Deus, através dos séculos, ele começa desde a queda, passou por várias dispensações, por várias gerações, até que, adivinhe, o Filho de Deus, o semente da mulher, tão esperado, apareceu. O elo real, ele foi desfeito com a criação de um outro elo que não é o real. O elo real entre a criação e a reestruturação de tudo era Cristo. Mas existe perdurando até os nossos dias um elo que não é real, mas que está em pura evidência, que sustenta um movimento que chamado cristianismo, mas que ele veio e barrou a divulgação do Evangelho Eterno. E por que que isso aconteceu? Com a criação do cristianismo, lá no quarto século, ninguém, ou quase ninguém, entendeu o Evangelho Eterno de Apocalipse 14 e 6. Quando Deus trouxe o juízo sobre Israel, ali era a consumação de todas as coisas conforme a própria palavra nos garante.
Gênesis 3:15. Da semente da mulher, após o pecado, vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Você pode até ferir o calcanhar dele, mas ele vai te ferir na cabeça, ou seja, na raiz da questão. O evangelho, entre aspas, que se divulga hoje, por que que ele não tem nome? Justamente porque Constantino criou o cristianismo. O cristianismo, a divulgação do cristianismo, a proliferação do cristianismo barrou a divulgação do evangelho eterno. O que era para estar em evidência hoje em dia não é o cristianismo. Era para estar em evidência o evangelho eterno, em que as pessoas deveriam viver o evangelho eterno. Quando você compra uma casa, ou quando você está construindo uma casa, vamos dizer que a casa que você está construindo é o plano de Deus através dos séculos. Vamos dizer que o consórcio que você está pagando, ou de casa, de carro, de moto, é o plano divino através dos séculos. Vamos dizer que o consórcio que você está pagando hoje, a casa que você está construindo, é o plano divino. Quando você acabar de construir essa casa, você vai usufruir. Ou alugando ela, você usufrui o aluguel, ou morando nela, você vai usufruir todos os cômodos da casa, o quintal, a água, a luz e tudo. Aí você vai agradecer por você ter lutado para conseguir. Quando Deus estabeleceu o plano divino através dos séculos, a partir do momento que há aquela, vamos dizer, transgressão ali no Éden, não era jardim, tá, queridos? Aprenda uma coisa. A Bíblia não chama o jardim de Éden. A Bíblia fala que Deus plantou um jardim no Éden e não jardim do Éden. O lugar era chamado de Éden e o jardim foi criado dentro do Éden. Éden, garden, jardim, né? Que jardim no inglês é garden, ou seja, jardim do Éden, garden do Éden. Então não é que o nome do jardim era Éden. Aqui na minha casa, eu adoro planta, eu excluí um quarto e uma sala na minha casa, que aqui é uma casa baixa, só para ter uma área livre, cheia de planta. Não é aquele jardim, não é aquela área, que eu sou pobre financeiramente, mas é um lugarzinho aconchegante. Eu gosto dos pássaros, eu coloco comida, eu coloco água para os pássaros vir no jardim, se alimentar, tomar água, depois eles voltam embora. Eu detesto gaiola, detesto prender alguma coisa, não é? Uma vez eu ia montar uma granja para mim, para me vender frango, assado, mas só o fato de eu manter os animais presos ali, eu já pensei duas vezes, falei, gente, não é comigo não. Vou arrumar uma outra coisa para fazer, mas prender galinha para vender, não vou não. Mas tudo bem, normal, né? Mas eu tô falando por mim, tá bom? Meus queridos, então, o que que acontece? O evangelho eterno é um evangelho que é para ser vivido. Não é um evangelho que você diz que está pregando para alguém se converter, para ser salvo ou não. Primeiro, salvo do quê? Salvo de quê? O ser humano precisa se salvar de alguma coisa.
espiritualmente falando, tá, queridos? Que fisicamente, moralmente e psicologicamente, as pessoas têm que se salvar de muita coisa, não é? Mas espiritualmente se salvar do quê? Fala sério. Responde aí com toda sinceridade. Espiritualmente se salvar do quê? Você pode dizer, salvar a minha alma. Tá, beleza, mas salvar do quê? Salvar do quê? A Bíblia não diz que a única coisa que volta para a eternidade quando o ser humano morre é o Espírito de Deus que está dentro de nós? Não é o Espírito nosso que é salvo, não. Não. Não é o nosso espírito com E minúsculo, não. O que volta para a eternidade, Eclesiastes 12:7, é o Espírito de Deus que está em nós. Só que aquele Eclesiastes 12:7, aquele Espírito é com a letra minúscula, com E minúsculo. Mas aquilo ali está errado. O que volta para Deus é o Espírito de Deus que está dentro de nós. Nenhum ser humano ele vai para o céu. Nenhum ser humano ele vai ser salvo para a vida eterna. Não. Segundo a Bíblia, a vida eterna a gente já tem aqui. E como que você sabe que você tem a vida eterna permanente em você mesmo? A Bíblia diz em 1 João, o capítulo 3, o capítulo 4, que é quando você ama o seu semelhante. Mas você não pense que a vida eterna é para a sua vida carnal, a sua vida material, não. Não. A Bíblia não diz que ninguém vai para o céu viver como você vive aqui na terra, não. Então, uma das coisas que você tem e deve saber é que quando Constantino, lá no quarto século, quando ele inaugurou o cristianismo, eles já criaram isso com a intenção de abafar o evangelho eterno. Que o evangelho eterno é o evangelho que deveria ser divulgado hoje para as pessoas viver o evangelho eterno. Só que o evangelho eterno, ele exclui as religiões, exclui as denominações, exclui os pastores, exclui qualquer tipo de liderança sobre a minha e a sua vida. Antes de eu continuar, se inscreva no meu canal ali, tá? Alberto Lírio, Evangelho Eterno, Alberto Lírio, inscreva-se, tá bom? E olha, o seu like é muito importante, tá bom? Depois divulgue, compartilhando, deixa aí nos comentários, ative o sininho de notificação na opção todas, tá bom? E vamos em frente. O mineiro fala assim, chora o pau, não é isso? Mas eu não sou mineiro, eu sou capixaba. Então vamos em frente, né? Que atrás vem gente. Então, meu querido, tudo que a Bíblia relata sobre o plano de Deus através dos séculos é para que as pessoas pudessem entender que desde a queda ali no Éden até o juízo de Deus no ano 70 era o plano de Deus através dos séculos. E como que as pessoas viveriam depois do juízo de Deus contra Israel no ano 70? As pessoas viveriam no Evangelho Eterno, é o Evangelho da justiça eterna, é o Evangelho da paz eterna, o Evangelho aonde eu e você viveríamos para sempre com o nosso Criador, com toda a sua essência dentro de nós, sem a necessidade de nenhum líder religioso estar apontando para nós e dizendo o que nós temos ou não que fazer. Qual é o problema da religião? Qualquer um se levanta e diz, agora em diante eu sou pastor. Agora em diante eu sou pastora. De agora em diante eu sou missionário. De agora em diante eu sou missionária. E vou fazer uma igreja para mim. Eu vou montar uma igreja para mim. De agora em diante eu sou bispo. De agora em diante eu sou apóstolo. Aí vai
dezenas e centenas de pessoas, porque não milhares, após essas pessoas. Ué, mas eles são pastores, líderes religiosos, e por que não você? Por que não eu? Por que não eu? Por que não? Se eles podem, nós também podemos. Ou não? Eles são melhores do que nós, espiritualmente falando? Não. Mas eu, Alberto, irmão Cláudio Mendes, a gente tem esse desejo de liderar alguém? Não. É ruim. Não. Por quê? Porque alguém mais precisa disso? Em plena era das eras, alguém mais precisa disso? Não. Então eu vou ler um texto aqui para você, capítulo 8 de Hebreus. Olha como que era para ser durante o período do Evangelho Eterno. Essa era que eu e você vivemos. A não ser que você refute a Bíblia. Aí não tem para onde eu sair. Se você quiser refutar a Bíblia, refute e apresente um texto que isole isso aqui. Hebreus capítulo 8. A partir do versículo 10. Esta é a aliança. Esta é um pronome indicativo, tá? Esta é a aliança que depois daqueles dias se referia ao juízo, farei com a casa de Israel. Casa de Israel, não se esqueça, tá? Diz o Senhor, eu colocarei as minhas leis no seu entendimento, na cachola. Não era mais em pergaminho, não era mais numa Bíblia, um livro chamado Biblos, ou Bíblia, conjunto de livros, não é? Era aqui, ó, na cacholinha. Colocarei minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, porque quando escreve no coração é até a morte. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Coração e na mente. E não ensinará jamais, cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, dois pontos, conheça ao Senhor. Ninguém poderia mais falar isso na nova aliança, não era necessário mais. Não era, desde a nova aliança. Que era o quê? A nova aliança seria o quê? Hein? O evangelho da graça, o evangelho da incircuncisão. Mas graças a Deus que nós ultrapassamos o evangelho, não é, da incircuncisão. Aí ninguém vai precisar mais falar, ei, conheça o Senhor. Como os crentes fazem hoje, ei, aceita Jesus. Por quê? Porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois eu serei misericordioso para com as suas iniquidades, de seus pecados e de suas iniquidades, nunca mais, ou seja, jamais, nunca mais me lembrarei. Dizendo, nova aliança, ele tornou antiquada ou ultrapassada, não é? A primeira. Ora, aquilo que se torna ultrapassado ou antiquado e envelhecido, perto está de se desfalecer ou se desfazer. Hebreus está antes do juízo ou depois do juízo do ano 70? Hebreus está antes. E por quê? Que Apolo escreveu que de tão velha que era ela estava prestes a desaparecer.
E no desaparecimento da lei antiquada, desaparece também o seu símbolo maior, o templo em Jerusalém. Aí, queridos, só existe igreja, templo de pé hoje por causa de Constantino. Esses crentes, esses pastores que frequentam um templo religioso e diz que a igreja é porque Constantino, imperador romano, ao invés dele mostrar para os outros o evangelho eterno, ele mostrou o cristianismo fundado por ele para que as pessoas pudessem viver, compartilhar e também espalhar. Aí os crentes não entenderam que nós já estamos na nova era, chamado Era das Eras, o Evangelho eterno, aonde impera a justiça do nosso eterno Criador. Outra coisa, querido, terminando o vídeo. Enquanto você achar que você depende do homem para apontar o caminho do céu para você, você tem que admitir que Deus não está em você. Essa é a triste realidade, mas é a mais pura verdade. O plano divino, através dos séculos, apontava para o Evangelho eterno. Mas não foi permitido, com a inauguração do cristianismo, não foi permitido que as pessoas enxergassem o Evangelho eterno, por causa da inauguração do cristianismo. Espero ter esclarecido para você algo e Deus abençoe sempre. Tchau, estamos juntos. Um abraço.